Minha atitude é de tristeza. Quem é que vem primeiro, o homem ou o Estado? O Estado, ele surge a partir da necessidade natural do homem. O direito surge da prática natural do homem. E qual é a prática, a grande prática natural hoje do homem cristão no mundo das Américas que a gente vive? É uma prática religiosa, é um pluralismo religioso, e mais se manifesta de forma preponderante a prática cristã. E qual é o mal que causa a leitura da Bíblia em qualquer lugar do mundo? Como diz São Paulo, o Evangelho deve ser proclamado no chão, em cima do teto, em qualquer lugar do mundo deve ser proclamada a semente, ela deve ser plantada. Se você olhar a quantidade de problemas que tem na Paraíba, no estado de violação do direito, da Constituição, dos deveres do Estado para com o cidadão, tudo isso é violado, e a Justiça da Paraíba perder seu tempo, gastar papel, tinta, ocupar a imprensa para tratar exatamente de desconstituir ou diminuir a introdução de luzes, de princípio no coração onde o homem está reunido, eu acho isso uma pobreza cultural muito grande. A cultura é a sombra de tudo aquilo que o homem pensa e de que o homem faz. A nossa cultura é essa, é cristã. É a palavra que é proclamada, que interpela o homem, a atitude de vida, que ilumina, enfim. Ela deve ser lançada. Ela pode até, em muitos momentos, ela não tocar ninguém, mas ela gera exatamente o estabelecimento dos princípios. A Constituição brasileira, o Estado é laico, mas ela não segue os princípios cristãos, toda a logística do Evangelho, é claro que segue. Então, essa atitude, eu acho ela totalmente desprovida de um princípio cristão. É uma atitude, existe, onde é que está o paganismo? Onde é que está? Existe um homem que não creia em alguma coisa? Depois, então, eu acho que não deveria, em nenhum momento... O senhor acha que teriam outros assuntos mais importantes para serem pautados pela justiça do que esse, na sua opinião? Nós vivemos num país onde a corrupção ela é descrita no resto do mundo todo como um país que mais se pratica a injustiça social, a fome, a miséria, a omissão da justiça, né? A morosidade da justiça. Enfim, nós temos um conjunto de coisas que precisam ser olhadas nesse momento para qualificar, para fortalecer o Estado. Aí você tirar a palavra, né, de um espaço que é importante. Quem é que mais precisa do Evangelho? Jesus disse, eu não vim para os sãos, os puros, eu vim para os doentes. Quem é que precisa hoje mais da palavra do que os doentes, do que os políticos, né? Que é a classe de hoje mais, eu diria, odiada pela sociedade, cobrada, né, execrada pelas suas incoerências. Então, eu acho que é você tirar um remédio, eu diria, de um hospital, que tem muita gente precisando dele. Não achei inteligente a decisão. Padre, a decisão é baseada em 2 princípios da Constituição, como o senhor mesmo disse e ouviu eu relatando tudo aqui. O primeiro, que o Estado é laico, não tem uma religião oficial, e o princípio da liberdade religiosa. A questão da fé é aquilo que fortalece toda a luta do homem, o futuro, tudo parte pela fé. Sem fé o homem não faz nada na vida, nem se candidata, nem concorre. Agora eu acho que a classe política tem que ter força, né? As assembleias, de um modo geral, todas que são cristãs, não devem exatamente se dobrar a uma prática estritamente de uma lei seca, de uma indução, porque o Estado é cristão, no sentido, ele é laico no sentido de dizer que não tem uma religião oficial, nem deve ter, como tinha no Império Romano, mas o Estado é plural, mas a Constituição, ela tem todo o seu fundamento, né, nos princípios cristãos da justiça, do respeito, tudo isso. Aí você impedir uma prática, quer dizer, que não faz mal em nada. Que mal faz a palavra de Deus ser proclamada onde tem homens e mulheres? Eu acho que a primeira questão, nós vivemos num país democrático. A grande maioria é cristã. A grande maioria é cristã. Se fosse uma questão de opções ou de escolhas individuais, na democracia prevalece a questão da maioria. Da maioria. E a maioria consciente, não é porque ninguém está fazendo aqui, batendo palma, que é mais gente, um ou dois, porque a maioria sabe que o cristianismo, ele segue exatamente o miolo da Sagrada Escritura. A fé é aquele que move.
É claro que a gente viu a instrumentalização da Bíblia, como foi feito esse ano em campanha política, como foi feito no passado, como é feito no presente, como vai fazer no futuro. Mas os princípios serão sempre os princípios que vão nortear a vida. O homem pode até desobedecer todo dia os princípios, mas nunca os princípios vão deixar de ser importantes. Não matar será sempre um mandamento, um princípio de respeito à lei, à Constituição, à Bíblia. Então, é isso que a gente... Então, o que a fé, a cultura tem de fazer? A cultura tem de fazer daquilo que é bom para o fortalecimento dos princípios, a repetição de atos que são bons. Os hábitos repetidos, eles vão gerando hábito, né? A palavra proclamada em qualquer lugar do mundo ou na família. Na opinião de Padre Francivaldo, a leitura da Bíblia antes de uma sessão, ela faz a diferença? Faz o bem, não faz o mal, faz o bem. E o bem deve ser feito sempre, o bem, bem feito. Ela não vai agredir ninguém, não vai fazer nenhum mal. Se não iluminar, se não tocar alguém em algum momento, ela não fará o mal. Então, no mundo cristão, a palavra tem de ser proclamada todo o tempo, em todo canto, embora nem todos entendam. Mas esse é o princípio da fé de um país cristão, de um continente onde prevalece a maioria cristã. E isso deve ser a prática e ninguém pode baixar a cabeça. Que mal faz? Ela devia ser mais proclamada em mais lugares para que mudasse o coração, a prática da justiça no país. Quem sabe com mais palavra proclamada, né, a justiça não fosse mais justa, mais humana e se aproximasse mais, né, do cristianismo, daquilo que propõe a própria Sagrada Escritura, né, que é o amor de Deus que liberta a partir de cada ato que o homem faz. Não oprimir, não escravizar, não anular, não tirar a liberdade, mas tornar o homem mais livre e mais santo. Esse é o papel da palavra. Por isso que ela tem de ser proclamada todo o tempo e em todo canto, toda hora que for possível.